Qual a parte mais difícil da medicina legal? Eu percebo essa pergunta com frequência, né? E ela é muito profunda, por isso eu acho que merece um vídeo. E tem várias vertentes, né? O que é difícil? Bom, a prática médica de uma forma geral já é difícil, por N motivos, pela complexidade que é conhecer a medicina no máximo possível, pela complexidade que é cuidar de pessoas, no nosso caso da medicina legal, cuidar de direitos de indivíduos frente à sociedade e, portanto, nós estamos falando de direitos sociais, não só de indivíduos especificamente. Há quem diga que nossos pacientes é a sociedade, né? Então é uma coisa muito interessante que a gente tem que pensar. Então, como que a gente entende de dificuldade? Existem inúmeras na prática, e eu gosto de sempre pontuar uma dentro da prática da medicina legal, que é o desconhecimento sobre ela, que é o motivo desse canal, é o motivo do Papo de Legista. É o passar, quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns preconceitos em relação à especialidade, que fazem com que a prática médico-legal seja mais difícil. E é claro que eu vou exemplificar. Por que o desconhecimento sobre o que faz esse especialista, tanto por parte dos colegas médicos como por parte dos operadores do direito, torna a especialidade difícil? Aliás, acrescento, também a sociedade. Porque não entender o que faz esse especialista, o que é, qual a finalidade de uma perícia médica, faz ter algumas confusões do propósito e qual o papel daquele perito. Não entender que existe um especialista para aquilo e questioná-lo sobre outras especialidades, que o perito deve ser o especialista na área X só porque o indivíduo periciado apresenta aquela doença X. Só que a gente não está falando de doença, a gente está falando de pessoas. Na imensa maioria das vezes, a demanda é para avaliar a pessoa, a capacidade de trabalho daquele indivíduo, então se aquela doença tem relação com um acidente ou não tem, se aquela sequela tem relação com um acidente ou não tem, se a conduta foi adequada ou inadequada frente a uma atenção a um serviço de saúde, uma prestação de serviço de saúde, se aquele indivíduo tem capacidade ou não para exercer atos de vida civil. Então, o desconhecimento da especialidade em si, ele gera inúmeras dificuldades para quem atua na medicina legal. Uma delas é pelo seu escopo de atuação e questionamentos que muitas vezes não cabem dentro de uma perícia através de quesitos que são mal formulados, ou até mesmo de compreensão da complexidade do trabalho. Isso está diretamente relacionado aos honorários periciais. A complexidade de um trabalho pericial e a complexidade que é saber fazer uma perícia, porque ser nomeado para fazer uma perícia, realizar o ato pericial, muitos colegas acreditam, por desconhecimento, acreditam que qualquer um faz. É claro que isso é um absurdo, mas na prática, um juiz que sabe avaliar a diferença de um trabalho pericial de qualidade para um trabalho pericial que não é de qualidade é absurda. Então isso tem implicação, isso está relacionado diretamente com a importância da especialidade e com o que ela se presta a fazer. E pela sociedade, muitas vezes entender o papel do perito. Isso é muito comum na perícia previdenciária, né? Por exemplo, que está se pleiteando um benefício, muitas vezes não se entende por que um benefício foi negado ou não. E a perícia tem um papel muito grande nisso, claro que tem. Mas foi negado ou não foi negado porque tem critérios técnicos para isso. A lógica da medicina legal não é a mesma da medicina assistencial. Aí entra um pouco o conflito com o desconhecimento dos colegas médicos em relação à perícia, em relação à formulação e elaboração de documentos médicos com uma finalidade pericial, por exemplo, de informações que não cabem ao médico assistente falar, que é normativamente proscrito
falar de um médico assistente sobre incapacidade para o trabalho, por exemplo, de relação de uma doença com o trabalho. Não compete à medicina assistencial isso. Isso é amplamente discutido normativamente, inclusive em resoluções dos conselhos. Então, esse tipo de desconhecimento sobrecarrega, dificulta a prática pericial. E isso em todas as áreas da medicina legal. É muito fácil a gente pensar na questão, principalmente do direito civil, falando de benefício previdenciário, de direitos trabalhistas, né, envolvendo o direito trabalhista, ou então envolvendo seguros, indenizações, mas também na área criminal, enfim, todas as áreas da medicina legal, o desconhecimento da especialidade, da sua finalidade e a negligência do ensino médico e do direito para ela é a causa principal disso. Porque uma vez que isso é abordado com a devida importância, mostrar para o médico, para o acadêmico de medicina, que a medicina legal não se resume só à medicina criminal, legal criminal, é muito importante, exatamente para ele entender a inserção da medicina legal em outras áreas da sociedade, inclusive na prática diária dele, para cada documento médico que ele emite. E para o direito, entendimento também que não é só área criminal e que o especialista em medicina legal, ele é um parceiro de trabalho, um auxiliador do trabalho dele, seja para o advogado, seja para o juiz, seja para qualquer operador de direito. É um trabalho de auxílio. Por isso, auxiliar da justiça, né? Não só o perito médico, qualquer perito em qualquer área do conhecimento, mas aqui, claro, estou falando da medicina legal. Então, essa é uma principal dificuldade que eu vejo na prática médico-legal, fora outras inúmeras que são inerentes à prática do médico, mas que também tem outras mais específicas da prática pericial, né? O estabelecimento de um bom relacionamento médico-periciado, que é difícil muitas vezes, o estabelecimento de um bom relacionamento e entendimento do judiciário com o perito e vice-versa, né? Saber se comunicar com o judiciário é completamente diferente do que o médico assistente está acostumado. Por isso que é uma especialidade, por isso que tem uma finalidade diferente. Então, essa é uma grande dificuldade, na minha opinião. Esse é um grande desafio. Então, se você gosta desses temas, se você gosta do que eu produzo aqui, se inscreva no canal, é de graça, e você se aprofunda na medicina legal. Curta esse vídeo, ativa o sininho para saber quando é que eu vou lançar um novo e compartilha com quem goste desse tema. Até a próxima.